Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Rafael. Estamos iniciando mais uma escatologia pura. Bom, pessoal, vamos trabalhar em cima de uma das maiores ou maior certeza que está fixado no coração do povo de Deus. Qual a certeza? Que certeza é essa que eu estou me referindo? A certeza de que Jesus breve virá, tá? A certeza da vinda de Jesus. Pastor, mas será que biblicamente, eu tenho amparo bíblico? Versículos, base bíblicas que me forneçam as informações necessárias para eu credibilizar realmente que Jesus breve virá ou breve voltará? É lógico que sim. Nós vamos passear aqui em cima brevemente passear aqui em cima de alguns textos, tá? Onde evidenciam a certeza de que Jesus voltará. Bom, ele mesmo afirmou, em primeiro lugar, ele mesmo afirmou, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi os demais apóstolos, apesar que nós vamos passear em cima de alguns textos que justamente fala sobre esses que receberam essa promessa e depois foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever sobre o assunto, a certeza da vinda de Jesus. Só que, em primeiro lugar, ele mesmo afirmou, Jesus mesmo afirmou que ele voltará para buscar os seus. Quem são os seus? Lá em João, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, ele veio para os seus não o receberam, mas todo aquele que o receber, ele lhes dará o direito de ser chamado filho de Deus. Então, hoje, você tem um privilégio de ser dele, propriedade dele. Povo adquirido, povo exclusivo, sacerdócio real. Você pertence a ele. Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, versículo de número 4, que a nossa vida está escondida em Deus. O que diz o Salmo 91, verso 1? Aquele que habita na sombra do Onipotente descansará, ou seja, você é propriedade dele. Então, ele mesmo, em primeiro lugar, nos traz a certeza da sua vinda, quando ele diz que ele voltaria para buscar os seus, em João 14, versículo de número 3. O que está escrito lá em João 14, versículo de número 3? Para isso, nós temos que começar do versículo de número 2, que Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Agora o versículo de número 3. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha a certeza da vinda de Jesus para buscar os seus em João 14, verso de número 2 e versículo de número 3. Apesar que no verso 1 de João 14, ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque capítulo anterior, que é o capítulo de número 13, ele está falando ali sobre a sua partida, sobre seu martírio. Provavelmente ele, como Senhor, conhece todas as coisas, entendeu que os discípulos estavam entristecidos com todos aqueles aconselhamentos. Então, o verso 1 não se aplica somente, tá? Não se turbe o vosso coração, somente aos discípulos do primeiro século e do segundo século, se aplica também a nós, porque é uma palavra de consolo, uma palavra que nos renova a força, é uma palavra que faz com que a certeza da vinda de Jesus, estabelecida do nosso coração, se fortaleça um pouco mais, tá? Então, no verso de número 2 e 3, você vai ver que ele mesmo afirmou que ele voltará para buscar os seus. Olha aí a segunda certeza em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20. Olha o que está escrito. Apocalipse 22, versículo de número 20 diz assim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aí, finda com uma oração de João, que é a oração que a igreja deve fazer. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha a palavra aí, aquele que testifica estas coisas. Quem que testifica estas coisas? Quem? O próprio Senhor Jesus está testificando que tudo que João viu, começando
do capítulo de número 2 até justamente as últimas revelações e visões do capítulo 22, certamente está sendo testificado por Jesus que essas coisas breve acontecerão, vai acontecer. E incluído nessas visões, João viu o quê? João viu a igreja sendo arrebatada. Em Apocalipse capítulo de número 4, verso 1, que nós fazemos uma alusão ao arrebatamento, que ele viu uma porta aberta no céu e ouve uma voz que o chamava dizendo, sobe cá e te mostrarei as coisas que breve vão acontecer. Ele também viu a promessa para a igreja de Filadélfia, não é isso? Capítulo 3, versículo de número 10, como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação. Então, em João 14, verso 2 e 3, ele mesmo afirmou que ele voltará, e ele mesmo em Apocalipse 22, versículo de número 20, está afirmando que ele voltará. Que bênção. Tá? Agora, em Atos, capítulo 1, versículo de número 10 ao 11, Atos 1, capítulo de número 10 ao 11, tá? Os santos anjos também afirmaram que ele voltará. Os santos anjos afirmaram também que ele voltará. Quem lembra, tá? Que quando Jesus dá as últimas instruções ali para os discípulos, e os discípulos estavam representando, como eu sempre costumo dizer aqui, toda a igreja, toda a totalidade da igreja, de todos os tempos e de todas as épocas. O que os anjos afirmaram para aqueles que receberam, que estavam no Monte de Betânia ou no Monte das Oliveiras, tá? Quando Jesus estava subindo visivelmente para o seu eterno domicílio. Olha o que diz aí, a afirmação. A primeira afirmação foi pelo próprio Senhor Jesus, que ele voltará para buscar os seus, ou seja, o seu povo, a sua igreja. Em João 14, verso 1 até o 3, Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, fala de Jesus, tá? Agora, em Atos, capítulo 1, versículo de número 10 ao 11, tá? Os santos anjos afirmaram também que Jesus voltará. Olha o que está escrito no versículo de número 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, ou seja, os discípulos estavam olhando com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, eis que juntos dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Ou seja, esses 2 varões vestidos de branco não eram desse mundo, tá? Não eram desse mundo. Uma coisa é clara aqui, não eram desse mundo, eram de uma outra realidade. Que realidade é essa? Ou seja, do céu, tá? São anjos, seres angelicais. E olha o que lhe diz, os quais lhe disseram, varões galileus, os anjos, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste e, ou seja, os anjos de Deus jamais mentiriam sobre um assunto tão sério. Se você for estudar a doutrina da angiologia, ou se você for analisar de uma forma bem ampla, pegar todos os textos, as bases bíblicas, os versículos aonde mostram a participação dos anjos mensageiro, trazendo algumas informações do céu divina para aqueles cujo Deus tinha um propósito específico na terra, você nunca vai ver nenhuma palavra dos anjos caindo por terra, ou sendo fake news, como dizem por aí. Mas não se trata de ser a palavra do anjo em si, porque anjos como esses aqui são anjos mensageiros, e que realmente afirmaram, confirmaram aquilo que Jesus já tinha afirmado para os discípulos em João 14, verso 1 ao 3, Apocalipse 22, versículo de número 20, que Jesus breve voltaria. Então, seres angelicais de outro mundo, não desta vida, de uma outra realidade, da realidade para onde você vai, que é o céu, é a eternidade, onde você terá corpos semelhantes ao corpo de Jesus, como disse Jesus em Mateus capítulo 19, que no céu seremos tá? Seremos como anjos, entendeu? Aonde nós vamos habitar, onde estão as miríades e miríades, né, das legiões, dos exércitos de Jesus. Então, os santos anjos afirmaram também que Jesus voltaria, tá bom? Também precisamos entender que os sacros escritores da Bíblia, tá, movido pelo Espírito Santo, tá, também afirmaram que Jesus voltará. Olha o que está escrito lá em Jó, capítulo de número 19. Jó profetizou isso, pastor, profetizou. Olha o que diz o verso de número 25, que é muito conhecido. Porque eu sei que meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, tá? Versículo de número 25.
e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele ainda em minha carne, verei a Deus. Homens, inspirados pelo Espírito Santo, profetizaram, declararam em suas escritas inspiradas pelo Espírito Santo, como Jó, que teve essa oportunidade, essa incumbência de profetizar sobre a vinda de Jesus, e Daniel 7, versículo de número 13 ao versículo 14, ele também, movido pelo Espírito, também viu a volta de Jesus. Hebreus capítulo 9, verso 27, versículo de número 28, tá? Que Jesus virá pela segunda vez sem pecado para aqueles que o aguardam. Olhe também o que diz lá em Hebreus capítulo de número 9, versículo, de número 10, versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, homens de Deus, inspirado e movido pelo Espírito Santo, afirmaram, escreveram afirmando de que realmente Jesus breve voltará, tá? E os sinais que ora se cumprem, irmãos, segundo as profecias, atestam que Jesus virá. Olha o que está escrito lá em Mateus 16, versículo 3. Você pode dar uma estudada com calma, Mateus 16, versículo 3, Mateus 24, versículo de número 3, que Jesus, os discípulos olham para Jesus e dizem, olha, o templo, veja as pedras do templo, e Jesus disse, olha, chegará o tempo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E no versículo 3, os discípulos indagam em particular, dizendo, Senhor, quando sucederão essas coisas, ou seja, a destruição do templo, do que ele falava anteriormente? E quando será a tua vinda e o sinal do fim do mundo? Tá? Tudo isto aí testificando que Jesus breve voltará. E também ainda tem um testemunho constante da ceia do Senhor, irmão. Tá? Da ceia do Senhor, onde assegura-nos de que Jesus breve voltará. É só nós olharmos com calma lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, o versículo de número 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, todas essas bases bíblicas aí estão evidentemente esclarecendo ao nosso coração a certeza da vinda de Jesus. Então, para que o vídeo não fique tão extenso, isso foi apenas uns versículos para aquecer mais ainda o nosso coração e fixar, fortalecer o nosso coração com relação à vinda de Jesus. A primeira fala da certeza da vinda de Jesus foi ele mesmo que afirmou que ele voltará para buscar os seus, e logo na sequência, em Atos capítulo 1, versículo 10 ao 11, os anjos afirmaram que Jesus também breve voltará, e os anjos não mentem, pessoal, tá? Os anjos não mentem, jamais mentiriam em relação a uma coisa tão séria e tão importante que acontecerá para a igreja e também para os dois povos, na perspectiva divina, do ponto de vista de Deus, que são os judeus e gentios, tá? Para a igreja ele virá como noivo, para o mundo ele virá como Senhor do Senhor e Rei dos Reis, e para os judeus virá como libertador e resgatador. Então, também os sacros escritores da Bíblia, movidos também pelo Espírito Santo, também profetizaram a vinda de Jesus, como Jó, né, como Daniel, como autor da carta aos Hebreus, como Jesus mesmo falou em Mateus 16, tá? Em Mateus capítulo, versículo de número 24, o testemunho também constante da ceia do Senhor, tá? Que Jesus ordenou, também nos assegura que ele virá em 1 Coríntios 11, versículo de número 26. Então, é essa certeza, meus amados, que deve estar no nosso coração. A certeza de que Jesus breve virá. Que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus.